Bom, maravilha, já estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes do canal Amor Cristalino, com muita gratidão e amor no coração. Damos início a mais um bate-papo, eu e a nossa querida irmã Kelinha. Kelinha, dá um oi pro pessoal aí, Kelinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudade de fazer bate-papo com vocês, saudade de conversar. Nós vamos começar falando sobre os recadinhos, né? Futuramente nós vamos fazer live, já estamos estudando, já estamos baixando aqui sistemas que seja possível fazer as lives no canal. E quando houver a primeira, a gente vai avisar antes para vocês participarem, mandarem perguntas, né? Futuramente, sorteios, coisas assim dos nossos livros, né? Coisas que a gente planeja para o futuro, né? Para vocês. A princípio é fazer as lives e deixar com que vocês interajam conosco, fazer pergunta, conversar e também algumas outras questões, porque eu trabalho aqui no canal e também com uma outra galera, com o irmão Pablo, a irmã Camila, a galera lá de Rio do Sul. E quando eu vou para lá, né, os finais de semana aqui no canal eles ficam vazios, então o Alisson vai transmitir lives com vocês sem a minha presença quando eu estiver ausente, para que vocês já possam interagir com ele. Então já vão mandando perguntas, vão conversando, as primeiras lives vão ser com ele e depois a gente vai fazer as lives em conjunto. Não vai ser sempre, vão ser temas mais livres, vamos falar mais sobre vivências espirituais, porque tem muita gente que tem a mediunidade e não sabe. Muitos sintomas físicos são parecidos, né, com questões de ansiedade, síndrome do pânico, mas tem diferenças. Porém, os sintomas são semelhantes, então tem muita gente que não sabe o que acontece consigo. E essas lives falando sobre essas vivências vão ajudar muita gente, porque perguntas vão poder ser feitas, né? Mas podem mandar perguntas também em comentário, né? Que a gente responde. Então vamos partir para o tema, né? Que o nosso tema hoje é falar sobre o otimismo, a esperança e as vias para chegar nessa esperança. Porque a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no pessimismo, né? O irmão Détro, que está aqui presente com a gente fala com vocês, mas a espiritualidade está sempre presente, né? Eu como médium eu percebo essa companhia da espiritualidade, mas percebendo ou não percebendo, eles estão conosco. A pessoa percebendo isso ou não, né? E a espiritualidade, ela pode ser já positiva ou negativa, né? Tem irmãos inconscientes ainda. E falando sobre esperança, que é uma necessidade nossa, nós precisamos da esperança. Os animais, eles, quando estão com fome, eles simplesmente saem para comer, eles simplesmente correm atrás dos ímpetos deles. E mesmo eles precisam de esperança. Foi feita uma experiência uma vez em laboratório com camundongos e colocaram eles num baldinho com água, né? E salvaram um dos camundongos. Na primeira experiência não foi salvo nenhum. Em 5 minutos todos morreram afogados. Na segunda experiência eles salvaram um e os outros aguentaram meia hora e às vezes até mais. Por quê? Porque se foi tirado um, os outros também seriam, eles pensavam, não, vai vir alguém tirar a gente também. Então, se os animais compreendem a esperança e se ela sustenta os camundongos, que dirá o ser humano? O que nos sustenta diante da prova, diante do momento difícil, é a esperança. E nós podemos esperar qualquer coisa, porque a esperança é isso, né? É uma espera de que algo acontecerá. É uma certeza interna. A esperança é isso. É um outro tipo de fé, né? É uma espécie de fé também. E existem pessoas que eles têm uma esperança negativa, que o Détro traz esse conceito de esperança positiva e esperança negativa. Eles têm a certeza, eles esperam. E como tudo é mental, o que a gente espera muitas vezes acontece. A gente constrói a nossa realidade, em maior ou menor grau.
Então vamos usar uma esperança positiva. Mas como eu posso ter essa positividade se dentro da minha cabeça eu coloco através dos 5 sentidos coisas negativas? O que eu estou olhando, assistindo, o que eu estou ouvindo, quem que eu estou ouvindo? Às vezes nós estamos cercados de pessoas, que são pessoas pessimistas. E muitas vezes não podemos nos distanciar dessas pessoas porque são familiares. Eu não posso, em nome da esperança, desprezar ou me afastar de pessoas que precisam de mim. Muitas vezes eu tenho uma pessoa pessimista que é um pai de cama, né, uma mãe, um primo, um filho, né? Então o que se faz? Se busca companhias, que equilibrem aquela companhia pessimista que a gente tem. Então se eu convivo com uma pessoa pessimista, que eu sou forçada a cumprir o meu dever com ela, seja por karma, seja por dever mesmo, eu preciso de 3 pessoas que me levantem. Aí, se eu sou um jovem que só ando com pessoas que me puxam para baixo, a tendência é que eu seja o camundongo que não espera alguém para salvar. Sim. E se entregue muito mais rápido. Porque coisas ruins acontecem a todo momento. E nem sempre a esperança está no caminho certo. Porque assim, eu acredito em milagres. Milagres são possíveis. Só que o milagre de uma cura, de uma coisa fora dos padrões normais, ela ocorre não só quando a gente tem fé, quando tem um propósito. Deus, ele não faz nada, as altas hierarquias não fazem nada sem propósito. Então existem deficiências, como no meu caso, existem coisas que acontecem que são irreversíveis. Mas a esperança tem que desviar a rota dela. A gente não pode viver sem esperança, mas eu estou sem os meus olhos, eu tive glaucoma, eles foram extraídos, eu não vou voltar a enxergar nessa vida. Deus não vai criar novos olhos do nada, embora para ele seja possível, para que eu volte a enxergar. Se ele permitiu uma severidade de uma mutilação, é porque isso era necessário e uma reversão disso vai fugir aos propósitos, né, universais. Então assim, mas eu não vou ter esperanças? Claro que vou. Eu não sou só a visão. Ninguém é só uma coisa, ninguém é só o marido que foi embora, ninguém é só o filho que faleceu, né? Ninguém é só a perna que perdeu, o dinheiro, a empresa que fechou. Existem esperanças que precisam desviar o caminho. Beleza, eu não vou mais enxergar, mas quais são as minhas novas esperanças? O que eu espero? O que de positivo eu espero para o meu futuro? Eu preciso focar no presente, mas eu preciso ter esperança. E o meu passado precisa também ser relembrado. Tem gente que diz assim, eu não vivo mais nem no passado nem no futuro, eu vivo só o presente. Nós somos seres humanos. Nós temos já o conceito de passado e presente, então não tem como anular eles. Mas o que eu faço do meu passado? Aonde que eu me fixo? E o que eu espero para o meu futuro? Tem uma resposta no Livro dos Espíritos que é perguntado o que é necessário para a felicidade na Terra. A felicidade completa na Terra ainda não dá, né? Aí os espíritos respondem: a posse do necessário no campo material e a fé no futuro, né? A prática do bem. Então assim, precisa ter esperança. A esperança, ela nos move, não é possível viver sem ela, né? Então isso a gente vê muito e tem várias literaturas a respeito, por isso que o Chico mandou tanta mensagem de otimismo, tanta mensagem de esperança. E assim, não precisamos ser radicais. Eu não vou ver nada negativo, eu não vou assistir um jornal, eu não vou ver nada. Não, a gente precisa saber o que acontece no mundo, a gente precisa estar antenado. Mas assim, não confunda estar bem informado com ficar horas no jornal vendo uma notícia sensacionalista que está sendo dada há mais de meia hora. Quando teve o caso ali da Isabela, né, Nardoni, quando teve aquele caso da Elisa Samúdio também, tudo bem, a gente ouviu uma notícia. Lá em Israel tem guerra, a bolsa de valores subiu, desceu. Se a pessoa é um empresário, ele precisa saber disso. Agora eu ficar 1h30 escutando, seja o Datena ou seja quem for, escrachar
o mesmo bandido, do mesmo caso, há mais de meia hora, sabe? Espremendo como uma laranja que não tem mais suco, aquele mesmo caso, aquela mesma coisa ruim. Isso não é saudável. Ou escutar jornal o dia inteiro. A pessoa vai lá na News, vai lá nos Band News, não sei o que News, e fica naquilo ali o dia inteiro vendo desgraça. Escolha o momento da sua vida para ficar bem informado. E que esse momento não leve mais do que 1 hora. Né? Escolha o momento da vida para entender o que está acontecendo no mundo. Essa é uma dica. E sobre os familiares, se você quer ter esperança, seja alguém de esperança. Se eu gosto que as pessoas me levantem, eu não posso ser uma pessoa negativa. Eu não posso esperar sempre o pior. Eu preciso começar a falar o bem, começar a elogiar, porque a gente quer, né? Mas tem que partir de nós. Eu preciso. Ninguém me elogia. Eu elogio? Ninguém me incentiva. Eu incentivo? Nossa, as pessoas só desgraça. Eu trago a luz, porque pela prece de São Francisco de Assis, a gente vê o nosso dever, né? Fazei-me instrumento de vossa paz. Então, assim, o dever, ele puxa pra gente. Então, aquilo que eu quero tem que começar por mim. E a esperança, ela é necessária. E sem esperança, a gente adoece. Essas considerações a gente precisa entender. E existem vias para a esperança. Existem vias, e são todas as vias positivas. Poesia, boas músicas, bons filmes, boas conversas, elogio, carinho. Todas as vias nos tornam positivos. Luz solar, uma pessoa otimista que vive no escuro, que só come porcaria. A gente não precisa, não vou mais comer nada de porcaria. Gente, a gente tá numa terra que tem muita opção para comer. Tem festa, às vezes a gente vai numa festa, não vai dizer assim, gente, eu não tomo mais nenhum gole de refri. Nossa, quando eu vou numa festa eu não sou a chata. Refrigerante faz mal. Eu não como bolo, tem conservante. Não sei o quê. Não, eu não vou ser a chata. Gente, isso também não é legal. Eu não posso me sentir superior às outras pessoas porque eu cuido da minha saúde. Só que assim, não tem festa todo dia. Não adianta eu querer ser feliz, saudável, cheio de esperança, tomando refrigerante todo final de semana. Comendo um monte de embutidos toda hora. A fruta é necessária, a água é necessária, a luz solar é necessária. Né? Botar a cara na rua, se expor é necessário. Agora eu tô caminhando, porque agora eu vou buscar a minha sobrinha toda tarde. Eu tava muito sedentária, né? Eu não sou perfeita, né? E tava muito parada. Então agora eu tô indo caminhar quando eu vou buscar a minha sobrinha, né? Porque a mãe dela começou a trabalhar. Eu digo, não, pode deixar que a gente vai buscar. E tá sendo muito bom, né? 2 dias de caminhada ali eu já senti a diferença. Fazer prece, né? Isso é muito bom. Então, só que só é bom eu cuidar da minha saúde, só é bom eu me cuidar quando eu incentivo os outros a se cuidarem pelo exemplo, não pela chatice. Exato. Porque a gente está falando de esperança. E a chatice tira a esperança. Quando a gente se torna chato, quando a gente se torna arrogante porque tem algo que o outro não tem, a gente não está levando esperança. A gente é uma pessoa que ninguém quer ter por perto. E a gente não quer ser assim. Nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Mas tem que tomar cuidado, porque sal demais deixa a comida intragável. Luz demais cega os olhos de quem ainda tem os olhos fracos para ver as coisas. Então assim, a gente precisa... Às vezes eu posso ser uma luz solar. Às vezes tem aquela pessoa ali, não, eu tenho que ser uma luz do luar. Eu tenho que saber graduar, né? Tenho que saber graduar tudo, porque isso também traz esperança. Se eu for uma pessoa que eu não sou prazerosa de ficar perto, como é que eu vou levar a esperança? Só quando eu chego, as pessoas já estão torcendo para mim ir embora. Né? Então o fanatismo, a gente tem que cuidar com essa situação. Tem uma consideração, meu amigo, que eu falei bastante, alguma mensagem? Até sobre a situação da esperança, eu estou lendo um livro, O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, que é um livro bem bacana. Estou no início do livro ainda, mas uma das situações que você trouxe foi uma das experiências que ele fez e mostrou como é realmente a situação de você ter um foco. Um foco.
E aí ele conta uma experiência diferente, que foi uma pesquisa que foi feita em 1971, onde fizeram um experimento com algumas pessoas para serem presas voluntariamente. Pessoas que nunca foram presas. Eles faziam uma entrevista com essas pessoas, e aquelas pessoas que tivessem um equilíbrio emocional eram chamadas para poder fazer esse experimento. Eles seriam presos em uma prisão fictícia. E então, entre essas pessoas selecionadas, ficaram entre pessoas que ficariam detidas e os que seriam os guardas. E já na primeira noite já começou a ter problema. Quando eles chegaram, o início de como se deu foi que, para dar mais realismo, a polícia foi até a casa das pessoas, deu a voz de prisão e levou eles até o local onde seria o experimento, onde foi simulado com grades e exatamente como uma cadeia. Então ali separaram quem seriam os guardas e quem seriam as pessoas que seriam os presos. E já nesse momento já começou a ter o quê? Quem seria o preso já começou a desdenhar daquele que seria o guarda. E o guarda já quis fazer que era maior e tinha que impor a sua vontade sobre os outros, inclusive se precisasse usar da violência. Então o que começou a acontecer? As pessoas começaram querer impor, fazer coisas ali humilhantes contra os detentos, e os detentos querendo se revoltar contra o controle dos guardas. O resultado disso começou a entrar as pessoas numa fúria, numa violência desenfreada, que começaram a pedir para sair. Não aguentaram o experimento, que era para durar 2 semanas, durou 1 semana, 6 dias. Eles não aguentaram e tiveram que sair. E aí ele fez um paralelo disso com uma situação onde uma pessoa que viveu num campo de concentração e passou por 4 campos de concentração. E passou grande parte da vida dele, uma parte da vida dele dentro dos campos, visualizando tudo quanto é tipo de coisas horrendas. E aí, qual que era a finalidade de querer dizer o seguinte? Quando a pessoa tem muitas escolhas e não tem um foco, a pessoa não consegue seguir aquilo. Porque aquela pessoa que sobreviveu nos 4 campos de concentração, ela não tinha outra escolha. A única escolha dela no dia era sobrevivência. Era viver. Por mais que estivesse acontecendo coisas horripilantes. Já na outra situação, eles tinham escolha de não participar daquilo. E eles não conseguiram cumprir com os 14 dias. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: muitas vezes, quando a gente tem muitas escolhas, não consegue chegar no foco ou não tem foco, porque você tem demais. Você pode fazer isso aqui, eu posso sair se eu quiser. A pessoa não estava, ela entrou querendo fazer o desafio de ficar lá, mas não conseguiu cumprir com aquilo. Então, queria trazer isso aí como paralelo da esperança. A pessoa que teve a esperança de sobrevivência, ela conseguiu aguentar coisas horripilantes. Com certeza. Agora, aquela pessoa que tinha várias escolhas, porque ela podia sair, ela não precisava estar ali, ela não conseguiu cumprir com o objetivo que tinha. Então, achei legal porque achei parecido com a situação do Camundongo. Aí, a outra situação que eu queria trazer, deixa eu ver. Você falou a respeito do corpo e sobre o que a gente tem ingerido, como a gente se equilibrar. E eu assisti a uma live, teve uma pessoa que eu acompanho muito, que é o Júnior Legrazzi, no YouTube. Eu acompanho poucos canais hoje, Um deles é o que eu mantive, é o do Júnior. Uhum. Porque eu também fiz a parte de desintoxicação de telas, inclusive de vídeos, porque senão você assiste, tá escutando, e não usa muito tempo para isso. Então eu comecei a dividir o tempo também, reduzindo o número de canais e aumentando outras coisas, como leitura, por exemplo. E aí eu achei muito legal que ele trouxe nesses 3 episódios, que foi no dia 8, 9 e 10, a respeito de como que é a frequência energética de um corpo saudável. Por números mesmo,
de megahertz. E aí ele está dizendo que um corpo super saudável é um corpo que tem acima de 70 megahertz. Saudável, 62. Doente, 58. Uma pessoa que está com câncer tem a frequência energética do corpo dela está com 42. As doenças degenerativas, 40. Doenças autoimunes, a pessoa está com a frequência do corpo em 28. Em estado terminal, 20. E aí ele falou para gravar esses números aqui e mostrou os alimentos, a frequência dos alimentos. E olha só que legal. A frequência dos alimentos ruins, por exemplo. Pode falar aqui. Só para as pessoas entenderem. Só um pouquinho. Só para as pessoas entenderem. Quando a pessoa dá numerações assim, provavelmente ele mexe com radioestesia. Eu não tenho certeza se sim. Mas porque para medir a frequência energética, ainda pela ciência, não existem instrumentos que medem a aura. Não existem ainda, tá? Então existem mapas de numerações de pessoas que fazem radioestesia, que é uma maneira de você medir, né, a energia das auras. Então tem essas numerações de acordo com isso, só para deixar bem claro. Eu não sei se esse rapaz mexe com radioestesia, eu não conheço o canal dele, você conhece, né? Então, mas geralmente com a situação de alimentos, né? E tá. Então é científico mesmo, né? Isso. Só para as pessoas entenderem que é científico. Trouxe isso aqui, até porque essa ideia dele, o nome do vídeo é Desmascarando o Sistema, e sobre os alimentos, né? Sobre a pessoa realmente ver o que está ingerindo, o que está passando no corpo, a parte dos medicamentos, ele fala também. Então, voltando aqui sobre a frequência dos alimentos ruins que você estava comentando, que eu achei legal. Por exemplo, o açúcar. Vamos lá, o açúcar refinado tem uma frequência de 5 MHz. E aí, comparando com o estado terminal, era 20. Um corpo super saudável, 70. Fast food tem 10 MHz. Então, é abaixo do estado terminal do corpo. Café solúvel, 8. Alimentos enlatados, 12. Sim. Doces industriais, 10. Frituras, 15. Carne embutida, 12. Isso, refrigerante, frequência energética, 0. Agora, olha só que legal, os alimentos super saudáveis e naturais. O limão tem 90. O estado do corpo super saudável é 70. Uau. O limão é a mais do que o corpo super saudável. Ervas frescas, 100. Frutas vermelhas, 85. Vegetais crus, 80. Suco verde, 90. Alho cru, 80. Mel puro, 85. Coco verde, 90. Então, para a pessoa ver como a diferença de ter um alimento industrializado para o corpo energeticamente e um alimento natural. Então, até o próprio Chaves de Sananda fala, vou dizer, o bom é aquilo que vem, né, da terra, né? O que a mãe natureza, né, nos serve, né? Isso, que é muito interessante. Ele fala a respeito. Depois a gente lê como a gente deve cuidar. Né? É difícil a gente querer fazer uma boa reforma íntima, digamos assim, para quem acompanha o Espiritismo, que fala bastante da reforma íntima, se a gente está negligenciando o que se está comendo, né? O que se está assistindo, como a Elinha mesmo disse, as amizades com que se tem, as pessoas com que se anda, é muito difícil, porque com a reforma você vai começando a tomar decisões mais conscientes. Se você sabe que aquilo faz mal. E uma outra coisa que faz muito bem, eu estou experimentando aos poucos e eu percebi uma outra coisa. Perfeito. As reformas íntimas, porque são várias. Alimento, relações, hábitos, são várias reforminhas. Se a gente fizer tudo de uma vez, tem gente que não consegue. Mas existem gradações. Então, assim, vamos diminuindo coisas e colocando coisas aos poucos. Então, assim, eu como muita porcaria, eu não tenho hábito de comer saudável. Começa colocando pequenas coisas saudáveis e diminuindo coisas que não são saudáveis. Vai graduando
E uma das coisas que eu estou graduando é o exercício, agora aos poucos, caminhando aos pouquinhos, até que eu possa fazer exercícios mais completos, porque eu era muito sedentária, muito mesmo, né? E também a questão do banho, o banho frio, ele tem inúmeros benefícios, só que eu sou uma pessoa que gosta do banho bem quentinho, ainda mais que aqui é inverno, e muitos ocultistas ensinam essa prática, né, os monges, e que ela é muito boa. Até os médicos, muita gente ensina a mesma prática, porque quando é uma verdade é universal, gente. Ela cabe dentro da religião, dentro da ciência, dentro da filosofia. E o banho frio, ele é recomendado por inúmeras correntes, científica, filosófica, iniciáticas, enfim. Né? É uma prática saudável muito antiga e aprovada por muitos. Só que ela não é prazerosa. E aqui é muito frio, aqui é complicadinho. E aí o que eu tô fazendo? Eu percebi até pra beleza. Não adianta você comprar um creme caro, não adianta você comprar um shampoo caro para hidratação e tomar banho quente. Seca a pele, incentiva a preguiça, né? Baixa a pressão. Então, assim, eu graduei, agora eu tô colocando meu chuveiro um pouquinho mais frio, né? E, assim, ó, a minha pele deu uma melhorada, meu cabelo deu uma melhorada, a circulação melhora, a conta de água melhora, porque daí você não fica lá morando no chuveiro. Certo. Né? Você se torna mais consciente da natureza, você não quer ficar lá horas, você vai se lavar e vai sair, né? Então assim, eu tô fazendo isso aos poucos, eu ainda quero dizer, gente, consegui tomar banho frio, gelado não precisa, gelado já é ascetismo, né? Mas eu ainda quero tomar meu banho frio, né? De manhã, é bom quando você acorda, ou ali um pouquinho antes do almoço, um pouquinho depois, ajuda, né? Tirar o soninho da tarde, quem consegue, quem pode. É bacana tirar, né, aquela cesta que os antigos falavam, né, só uma meia horinha, né, uns 15 minutinhos ali de cochilo. São coisas que renovam a nossa esperança. Às vezes pensar, não tem nada a ver com um tema de esperança, tem. E esse rapaz da epigenética, até vou ver o canal dele mais tarde, porque aqui a gente recomenda o canal dos outros, a gente não tá nem aí, mesmo assim a gente faz merchan de graça. Quando é bom a gente fala. Independente da pessoa nos conhecer ou não, né, Alisson? A gente não tem essa de, eu vou falar, vou fazer publi. A gente não faz publi. A gente fala do que é bom e do que é ruim a gente não fala, porque não precisa ser falado. Porque assim, quando eu falo de alguma coisa, eu estou propagando. Então se eu não gosto, pra que eu vou propagar? Sabe aquela coisa de dislike ou like da fama? É bem isso mesmo. Assim, se eu não gosto de algo, eu não vou ficar falando. Fofoca. Isso acaba com a esperança, né? De eu estar falando de coisas que eu não gosto, né? Se eu não gosto, por que eu vou propagar? Por que eu vou ser o arauto de uma coisa que eu não quero que aconteça, que eu não gosto que aconteça? Né? Então, assim, eu não vou tornar uma pessoa má, famosa. Os haters, eles estão ajudando as pessoas que eles não gostam. É ajudando muito. Porque nós estamos numa época que está melhorando tanto as coisas que já foi o tempo que difamação prejudicava as pessoas. Em parte até prejudica quando a pessoa dá importância ou quando é uma coisa muito grave. Mas nós estamos numa era de que fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Nós estamos num tempo em que difamar é uma merchan gratuita, né? A gente está nesse nível. Então assim, quer ser um propagador de esperança? Fale daquilo que você gosta, fale daquilo que te faz bem, fale daqueles que você deseja que sejam notados. Então esse canal aí o Alisson acompanha, né? É uma pessoa legal. Eu pensei que era alguém da radioestesia, mas eu me enganei, alguém da epigenética. Então o aval dele é mais científico do que, né, assim, paranormal, digamos assim. Porque não existe paranormal, né? Tudo é natural, a gente que ainda não percebe as leis do espírito. Mas só para perceber qual que é o cunho. E eu revalorizo todos, tá? Cunho científico, filosófico, ocultista, a gente não desvaloriza nada que realmente traga algum benefício, porque a gente conhece a lei de que todas as verdades são meias verdades, né? Não existe a mentira, né? Então todas as fontes de informações, elas estão aí para nos ajudar, e as ciências, as religiões e as filosofias precisam conversar. A gente já passou da época do conflito, a gente já passou da época de que um povo tem que ser melhor que o outro, tem que ser maior que o outro, eu tô certo, você tá errado. Enquanto a gente não quebrar a separatividade, não vai funcionar. E por que a experiência da prisão não deu certo? Porque, realmente, como você falou, eles tinham a escolha de sair, eles não precisavam estar lá. Exato.
Eles não tinham esperança, porque não precisavam Isso. de que algo positivo tinha que acontecer. A única coisa positiva que tinha que acontecer era eles saírem de lá. Né? E o conceito. O conceito mata. O conceito errado. O conceito que nós temos de prisão é diferente do conceito dos espíritos de contenção. Tá? É a mesma coisa com conceitos diferentes. Os espíritos, eles não prendem. Os espíritos inferiores não são tratados como presidiários. Eles são contidos e são tratados como filhos, como servos de Deus. É totalmente diferente como um mago negro capturado é tratado, de como um detento. Isso a gente já falou outras vezes, é tratado nas nossas penitenciárias. Primeiro, essas pessoas que são presidiárias, eles são tratados com ódio. As pessoas aqui na Terra falam, bandido bom é bandido morto. Como que um agente penitenciário vai tratar com respeito alguém que ele não respeita, alguém que ele despreza? E automaticamente, como existe a lei de ação e reação, se eu desprezo você, maltrato você, você para se defender vai fazer a mesma coisa. Porque o conceito de prisão aqui ainda está muito, muito, muito errado. Só que a gente já evoluiu bastante, porque antes era olho por olho, dente por dente. Então, se eu matava alguém, a pessoa vinha me matar, estava tudo resolvido. Então, assim, agora que o conceito de contenção, o conceito de casamento, porque antes não era casamento, eles vendiam os filhos. Era comércio. Então, assim, tudo tá novo. Tudo tá novo. A gente tá aprendendo. A gente tá no caminho ainda das profissões, a gente tá num caminho. Então, assim, o nosso conceito aqui, e isso acaba com a esperança. Esses conceitos errados que nós temos. De educação de filho, a gente tem muitos conceitos que a gente está aprendendo ainda. Tem pessoas com esperança negativa que eles falam de boca cheia. A nossa sociedade está falida. E eu discordo totalmente. Eu estava falando com a minha filha. Olha a diferença de perspectiva de esperança e a desesperança. Ou uma esperança totalmente errada, salvacionista. Porque a esperança salvacionista, ela é assim. Alguém vai me salvar, vai vir aqui me tirar do mal. E eu não sou responsável por nada. O erro está com o mundo é pecaminoso, o mundo é errado, o mundo. Mas eu tô no mundo porque eu sou especial. Né? Porque eu acho engraçado, porque se eu não tô nesse mundo aqui, e eu já tenho um conceito de que semelhante atrai semelhante, de que tudo é frequência vibratória, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu não tenho frequência para estar em outro lugar. Esse é o conceito correto. Então eu vou tratar os meus irmãos como irmãos, porque eles estão na subida evolutiva como eu, eles estão numa frequência meio desnorteada, eu também, então tá tudo resolvido. A gente vai subir a frequência e tudo vai melhorar. Eu vou trazer o reino junto com todo mundo. Agora, quando eu sou especial e eu caí num mundo aqui errado, né? E que vai vir um salvador de fora e vai tirar com a mão os nossos problemas. E eu não tô atacando em nenhuma religião específica, porque esse tipo de pessoa, salvacionista, tem em todas as religiões, em todas as filosofias, tá? Por exemplo, os espiritualistas. Quem sabe que existe vida em outros mundos? Ele quer que o ET venha e resolva o problema. O evangélico quer que Jesus venha, destrua tudo e resolva o problema. O judeu quer que venha tal Messias lá, entendeu? Então, assim, é um conceito de que vai vir alguém tirar meu problema comum. Isso é uma esperança negativa. Porque não funciona assim. Nós temos que nos unir, descobrir o reino, descobrir onde nós estamos inseridos e melhorar esses conceitos, melhorar o lugar, melhorar as pessoas, melhorar o ambiente. E começando por onde? Por mim. Eu tenho que melhorar. Cuidar da minha casa, minha primeira casa é meu corpo. Daí cuidar da minha casa em volta, da minha família. Do meu bairro começa de mim para fora. Se todo mundo pensar assim, num conceito correto, vai dar certo. Agora, se eu esperar de fora e a responsabilidade não é minha, e o preso, ele é o presidiário, ele não é o contido, eu não falo contido porque as pessoas não vão entender. Se eu falar presidiário, eles vão entender. Mas é uns nomes, sabe? Presidiário, aluno. Ah, ele é o meu aluno. Aluno significa sem luz. Né? Acéfalo, sem cabeça. Aluno, sem luz. Eu sou a professora, eu tenho a luz e ele não tem a luz. Eu prefiro falar meu aprendiz. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando uma coisa, mas ele não é sem luz. Ou tem coisas que ele sabe mais que eu.
né? Então, assim, existem palavras, existem conceitos que a gente ainda carrega que nos tira a esperança. Eu gostaria que você lesse para mim a parte que o Sananda fala no livro lá nosso, lá do Chaves de Sananda. Já estou aberto aqui, Kelly. Sobre você falou, cuidar do corpo. Já estava porque é um manual de esperança que ele aqui, ó. A gente estava falando sobre, mas ele tem uns detalhes. Corpo físico. Lê pra gente, criança, por favor. A evolução ocorre entre os capítulos da eternidade, e neste momento, você se encontra no capítulo da humanidade terrestre. Então, criança, é preciso que você valorize o corpo, veículo de manifestação que agora necessita. Filhinho, cuide do corpo, mas não se confunda com ele. Cuidar do corpo físico é uma forma de demonstrar gratidão ao Criador e aos projetistas desse universo. Lembre-se da higiene, da boa alimentação, do movimento e do repouso em equilíbrio equivalente. Também não esqueça da tranquilidade mental e do bom tratamento que não deve dispensar a tudo e a todos que o rodeiam. A água purifica o corpo por dentro e por fora. A luz solar ajuda em processos químicos e queima energias negativas. Que o sol banhe o seu corpo e também o interior dos lares. Então, abra a janela quando há um bom tempo e agradeça a vida respirando ar puro que traz renovação e novas energias. Existem entre vocês muitos modismos acerca do que comer e não comer. Mas eu digo, a boa alimentação é oferecida pelos braços da natureza, e quanto mais refinado pela indústria, menos benefícios oferece o alimento. O sacrifício animal logo terá fim, mas por agora, peço que pelo menos minimize a ingestão de carne, e quando isso for necessário, execute os animais com o mínimo de sofrimento e o máximo de gratidão pela sua carne. Aquele que muito repousa, atrofia. Aquele que muito se move, se desgasta. Quando seu corpo está cansado, pede repouso. E quando a sua mente está entediada, seu corpo pede movimento. Quando você está com sede, é sinal de que já passou da hora de beber água. Alimente-se quando a fome começar a chegar. Estabeleça para a alimentação um horário rotineiro e quando estiver satisfeito, evite pequenas refeições. Peço também que desfaça os ressentimentos, as brigas e as preocupações, porque a mente conturbada resulta em um corpo enfermo. E peço que faça mais um favor a você mesmo, que o quarto de cada um seja seu santuário, para contar aos amigos e irmãos mais velhos de altas esferas suas aflições. Abra o coração para a fonte eterna, que derramará seu amor e seu cuidado para com todos. A prece e a meditação também são remédios para uma mente aflita e um corpo cansado. Termina aqui o capítulo, Kelly. Perfeita, né? Nossa. Sim. Olha quanta coisa ele sintetiza, quanta coisa ele fala numa pequena folha, em pequenas páginas. São várias recomendações e assim, perfeito. Nossa, por que o adolescente se sente tão entediado? Por que tem tanta gente tomando tanta medicação porque não consegue focar? E ele dá uma receita simples. Quando a tua mente está acelerada, o teu corpo precisa se mexer. O teu corpo dá sinais. Quando ele está cansado, é hora de parar. Quando você sente aquela canseira, para. Quando você está muito entediado, se mexe. O tédio é sinal de que você tem que se mexer. E o cansaço é sinal de que você tem que parar de se mexer. Então, assim, são coisas tão simples que vocês esqueceram. Né? E ele explica assim de uma maneira tão simples, porque ele é um dos nossos projetistas, ele sabe como a máquina funciona. Não é? E sem ser chato. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não sei. Olha, gente, funciona assim. Façam desse jeito que eu juro que vai dar certo. Não é? Então, assim,
São muitas informações, uma série de preceitos simples que ele colocou ali, né? A gente só bebe água quando tá com sede. Às vezes eu tô me policiando muito porque eu tenho essa dificuldade, eu esqueço de beber água, né? E ele diz assim, olha, quando vocês estão com sede, a gente já passou da hora de beber água, não é para esperar da sede. Tenham o hábito de se alimentarem num horário correto, escolham o horário de vocês, mas que seja naquele horário, e parem para comer. Então assim, deu aquele horário, é hora de comer. Pode cair o mundo, pode acontecer o que for. Esse é o meu horário de comer. Por quê? Porque o nosso corpo ele se acostuma com aquele ritmo. Quando a gente dá ritmo pro corpo, tudo dá certo. E quando tudo dá certo, a gente tem esperança. Então assim, antes de ver essa parte do livro, a gente viu o quanto que a indústria tira a energia do alimento. E é o que ele falou. Os braços da natureza oferecem o que vocês precisam. Os braços das fábricas, eles tiram aquilo que vocês precisam, né? Então assim, vamos comer o que tem pouco plástico, né? O que não tem lata, o que não tem papelão, porque a gente leva tudo isso para casa, a gente não come nada disso, né? Assim, mas com graduações. Eu não vou ser o radical, eu não vou ser o asceta, eu não vou ser o loucão da vez. Eu vou fazer as coisas com calma, com acompanhamento médico, com gradação. Vou contagiar os outros pela esperança, pelo exemplo, né? Porque quando eu faço e todo mundo vê como funciona, a melhor campanha é a felicidade e a beleza. Gente, não tem outra campanha melhor. Eu falar, Alisson, você tem que fazer porque isso daqui, cara, é certo e tu tá fazendo, tá errado. Já não vai gostar. Agora, se eu não falo nada e você vê, oi, Alisson, tudo bem? Nossa, mas aquele tá feliz. Nossa, o cabelo tá brilhando. Nossa, que pele. Aí tu vai começar a perguntar, você pode ver. Quando uma mulher é muito bonita, as outras perguntam, não sei se entre os meninos é meio aqui assim, mas as meninas percebem, nossa, mas o que tu faz no teu cabelo? Nossa, tua pele é tão legal, o que você faz? E aí a pessoa dá receita, todo mundo segue de joelhos. Né? Então assim, o exemplo, a felicidade e a beleza são os melhores amigos de uma pessoa que quer trazer um conceito. Nossa, mas você perdeu um filho, assim, morreu, como que você tá feliz? Não, olha, eu sinto a saudade, eu sinto a dor, mas eu sei que ele tá num lugar, eu tenho essa certeza de que ele continua existindo. Então eu tô bem, eu sei que ele tá bem e tal. Então assim, o nosso equilíbrio, a beleza e a felicidade, a harmonia, são ótimas propagandas. São propagandas maravilhosas, que a gente possa usar elas são ferramentas de esperança. Tudo que é belo, tudo que é harmônico, tudo que é feliz, né? Isso nos faz muito, muito bem. Poesia. Gente, a poesia tá morrendo. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não vejo tanto assim poesia. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, eu não... Sei lá, não tem tanto polo cultural assim... Tem um local lá, mas tipo assim, não é o hábito da população, sabe? Não é aquela coisa assim que as pessoas gostam, né? Deveria ser um costume mais público. Deveria ter mais incentivo a isso. Os cordéis nordestinos são lindos. Porque quando as pessoas escutam poesias, elas gostam. Elas gostam. Só que tem que deixar de ser uma obrigação. Eu vou ler Camões, eu vou ler porque tem uma prova de literatura. Gente, é tão prazeroso a gente ter uma linguagem poética. As músicas não têm mais linguagem poética. É tudo muito, sabe, muito descrito. Ninguém mais fala de amor de uma forma poética. Principalmente as músicas sensuais demais. Já foi o tempo que a música era sensual, hoje é pornográfica mesmo. Então assim, porque não tem sutileza, não tem poesia. Porque falar de sensualidade com poesia, com respeito e com responsabilidade é lindo demais. E é discreto, porque criança tem que ser criança. Criança não tem que entender essas coisas. Não é pecado. Não. É a magia divina, né? Portal de vida traz pessoas. Porém, tudo tem seu tempo. Então, assim, ter uma linguagem poética para isso, para se falar de uma fase natural da vida, mas de uma forma que quem não passe por essa fase não entenda, quem não tá pronto, não tá pronto, é uma coisa que está se perdendo muito a poesia. E a poesia, ela encobre coisas, né? E como as pessoas estão ficando cada vez menos conscientes, elas estão deixando a poesia de lado, né? A poesia é uma linguagem espiritual, uma linguagem de alma. E ela traz esperança também. Porque traz beleza. Tudo que é belo, tudo que é bom,
tudo que é feliz O profeta. é manancial de esperança. Que a gente possa não se esquecer disso, né, Alisson? Ele sempre Eu fala gosto muito do Khalil Gibran, profeta. já recomendei, Isso. recomendo de novo. Vai falar do Khalil Gibran, né? Escolham profeta, poesias do gosto de vocês. O profeta é maravilhoso, né? É a minha Bíblia, é a minha segunda Bíblia, Sim. sabia? Eu amo. Também, eu gosto dos outros também. É que o profeta, eu gosto de recomendar para as pessoas livros pequenos, por quê? Porque a maioria não tem o hábito da leitura. Então, se eu recomendar coisas grandes, a pessoa desanima. Mas se eu recomendo uns livrinhos pequenininhos, aí as pessoas começam, sabe? Mas assim, gente, eu adoro um livro grande também. Paulo e Estevão, do Chico Xavier. Todos os romances há 2000 anos. 50 anos depois. Ave Cristo. Eu amo livro grande. Só que eu não recomendo os grandes, porque eu sei como é que é. As pessoas estão lendo resumo, as pessoas estão com dificuldade. Agora minha piazada fala assim, mais de 2 linhas eu não leio. Porque daí eu mando eles escrever os recados meus aqui. E aí os meus recados são grandes. Ai, muito texto. Ai, mais de 2 linhas eu não leio. Agora tem esse bordão, essa frase deles de efeito. Eu digo, gente, que pena. Porque é maravilhoso. Eu tava falando pro meu sobrinho, cara, eu nunca vi um filme que superou a minha imaginação. Porque assim, eu gosto de ler muito, sempre desde pequena. E aí eu ficava decepcionada, porque eu li Harry Potter. E eu assisti o filme Harry Potter. E cara, a minha mente estava muito melhor. Os personagens estavam mais bonitos, estavam mais condizentes com a história. Sabe, às vezes você vê um filme que o personagem não tem uma aparência que condiz, não é tudo aquilo. A nossa mente sempre supera a TV. Então assim, eu falo, cara, aprenda a ler o livro, aprenda a imaginar, entre na história do teu jeito, do jeito que a tua mente aceita aquela história. Né? Então assim, e é sempre mais compatível, tá? Eu tava vendo uma série e eu tava adorando a dublagem brasileira. Gente, a dublagem brasileira, ela é maravilhosa, tá? Eu assisto o filme ali, né, originalmente em espanhol ou em inglês, e a voz do Cid da Era do Gelo, a nossa dublagem brasileira fez com que ele ficasse muito mais condizente com o personagem do que a voz em inglês. Então, assim, tem gente que menospreza as nossas coisas brasileiras. Gente, o que é bom a gente tem que falar. Tem a ver com esperança. Por que eu estou elogiando? Porque tem a ver com esperança. O nosso Brasil é potente em muita coisa. É o celeiro do mundo em questão alimentícia. É o celeiro da liberdade. Aqui tudo cabe, tudo se respeita. Aqui o bullying é combatido. Nos Estados Unidos, no Japão, o bullying é pesado. Então, assim, tem muita coisa bacana aqui. Aqui, chamou alguém de preto, vai preso. Lá nos Estados Unidos é normal, eles fazem piadinha. O preconceito é normal. Nem tudo se manda pra cadeia. E a nossa dublagem é maravilhosa. Não tem como. Você pega os filmes dublados, nossa, você pega o não dublado, cara. Os nossos dubladores, eles têm o dom de tornar o personagem incrível. Eu tava vendo as novelas mexicanas mesmo. A dublagem que eles fizeram ali da Maria do Bairro. A voz que eles escolheram pra Thalia. Condisse muito, trouxe essa inocência. Trouxe essa ingenuidade pra personagem que ela tinha no começo. Que eu fui ver a original, que não tem isso, né? Porque ela já é uma adulta, tinha que fazer o papel de uma adolescente, e a voz dela muito grossa, muito rígida, não passava isso. Então assim, a gente tem muito talento aqui. O Brasil tem muita coisa boa. Elogiem o país de vocês, a casa de vocês, a família. Todo mundo sempre critica. Ai, meu filho tá dando problema. Ai, não sei o quê. Claro, todo mundo dá problema, gente. Isso não é exceção. Não pensa que o filho do vizinho é melhor. Aqui em casa, eu tenho meus 2 filhos. Tenho 2. Daí mora bastante gente. A minha irmã tem mais 2. Mora junto. Né, o meu pai, minha mãe, meu sobrinho. E aí eu falando dos meus filhos, eu disse, olha, minha filha tem esse ponto aqui que me desagrada. Mas esse ponto aqui é positivo. O meu filho tem esse ponto aqui que desagrada, mas esse aqui é positivo. Daí eles falam, qual que você prefere? Eu falei, os 2. Eu levo prejuízo e lucro dos 2 lados. Não é? Então, assim, o meu filho, ele é muito organizado. Ele é muito organizado, mas ele pensa primeiro nele. A minha filha, ela é muito desorganizada. Mas a prioridade dela é todos. Então, assim, isso para falar de uma pequena coisa, de uma pequena área. Mas em todas as áreas existem variações. Um é mais carinhoso.
mas não serve tanto. O outro é mais servil, mas não é tão carinhoso. Um é mais sarcástico, o outro é mais silencioso, o outro é mais falante. Né? Então, assim, eles são totalmente o oposto um do outro. E, assim, eu tenho compensações dos dois lados. Né? Tem certos desgostos? Tem. Mas tem compensação dos dois lados, porque nada é uma coisa só. O meu pai, tem coisas que eu adoro, tem coisas que eu detesto, mas são coisas, não a pessoa. A gente tem que separar isso. E tem muitas coisas boas. Né? A gente tem que entender que tudo tem dois lados. Tudo. E não adianta achar que lá na grama do vizinho a coisa é melhor. Eu falo assim, aqui embaixo de todo o gramado verde tem bastante minhoca. Né? E a nossa esperança vai aumentar quando a gente aprender a olhar isso. Quando a gente aprender a olhar que nem sempre um bolo bem enfeitado é bem gostoso. A gente precisa entender isso. Às vezes o simplesinho sem cobertura é melhor. Porque já me ocorreu, tá? Isso para falar de um bolo, mas existem pessoas que são assim, existem situações, né? E mais uma vez lembrando, tenha uma esperança nas nossas lives também, que vai dar certo, né? E a gente vai falar sobre as nossas vivências. Quando for nas lives, gente, quem estiver sentindo palpitação, quem estiver sentindo tontura, quem estiver sentindo uma angústia, quem se sentir seguido, quem tiver lembranças estranhas, né, vai poder perguntar. Certo. Né? Quando eu estiver junto, as perguntas vão ser sobre mediunidade, quando for sobre literatura, quando for... Daí o Alisson vai responder, porque ele vai fazer as primeiras lives solo, tô lembrando vocês, né? Quando eu não estiver participando. E a gente sempre vai avisar antes, ó, tal dia vai ter live, a gente vai dar a data, tá? Outra esperança que tá saindo, o nosso livro Palavras de Ouro. Tem umas mensagens soltas que a gente tá fazendo no canal, a gente sempre solta. Quando elas estiverem com 365 mensagens soltas, nós vamos reuni-las em um livro, um livreto, a lá o profeta, né? Com essas mensagens soltas para fazer uma meditação, para abrir rápido, porque eu sei que não é todo mundo que ainda gosta de ler, né? E vai ser o livro Palavras de Ouro, com a capa dourada, bem legalzinho, bem bacana, né? A gente vai fazer ali uma introduçãozinha explicando como que a gente fez e vai sair. Esse a gente não vai colocar em audiolivro no canal, porque as mensagens já estão soltas lá. Esse a gente só vai fazer mesmo depois colocar na Amazon, colocar no Scribd, colocar assim. Esse a gente não vai colocar no canal porque ele já está lá, né? Mas a gente vai fazer. Então, assim, para vocês ter aquele momento, assim, de abrir uma mensagem e sair aquela mensagem que é para você, ao acaso. A gente tem muito esse costume dentro da tradição espiritualista, espírita também, de pegar um livro com mensagens curtas e abrir. E o Chico fez muitos livros assim. Ele fez o Joia, o Paciência, o Paz. Ele fez vários, assim, pequenininhos. Tem outros também, porque ele fez 400 e poucas obras, né? Muitas obras. Então, assim, tem muita coisa. Tem um Minuto de Sabedoria, que ele é bem assim também. E eu tô falando isso, gente, porque tudo isso é manancial de esperança. Mensagens de esperança estão ali. Não desista, confie. Se você tá passando por isso ou por aquilo, vai dar certo, faça assim, assim. Esses livros, eles são pequenos manuais que você precisa naquele momento. Sabe, a espiritualidade conduz a sua mão para você abrir na página certa, gente. Não duvide que isso me ajudou muito, muito. E tem livros que não dá para fazer isso. Você pega um romance, você pega um livro assim, não dá para fazer isso. Então esses pequenininhos são para esses momentos assim que, ai, que eu tô nervosa, que eu não consigo raciocinar, que tá tudo, eu vou lá e pego, vou para um cantinho, leio a mensagem, respiro, ou respiro, leio a mensagem. E aí eu vou refletir naquilo, vai me desacelerar. Né? Isso também é um instrumento de esperança. Mais uma colocação, Alisson, porque agora eu falei, né? Que a pessoa muitas vezes as pessoas não sabem muito bem, né, no que são boas, porque a gente geralmente está num sistema de ensino onde você tem que ser médio numa área, né, em tudo, português, matemática, geografia, história, né, e a gente tem facilidade com algumas áreas. Tem pessoas que têm facilidade com a matemática, tem outras pessoas que adoram história, mas não suportam a matemática, né? E aí, esse livro traz para que a gente use e abuse dos talentos que a gente possui, né? Por mais que a gente tenha que ter a média para poder passar
em história e matemática, mas para que a gente possa investir na área onde a gente tem domínio também, né? Que são os nossos talentos. Né? Então ele contou um experimento muito legal também, para que abra nossa mente a respeito disso, um experimento que ele chamou de experimento de Laszlo. Que Laszlo fez, ele pregava que tudo aquilo que pode ser ensinado com disciplina, né? Educação com disciplina, desde a infância a pessoa se torna excelente naquilo. Então, para ele, a educação era, você pode ensinar alguém, por exemplo, a ser um ótimo matemático desde criança você ensine ele. E aí ele queria provar isso. E aí ele fez, jogou ao público na época que queria encontrar uma mulher que topasse fazer esse experimento. Então ele teve 3 filhas. Né? E as filhas ele começou a treinar para que jogassem xadrez. Esse é o experimento. Desde o começo, foi o que ele escolheu. Então ele pediu autorização ao governo para que ele pudesse ensiná-las em casa e começou a encher a casa. Tudo era quanto a xadrez. Era jogadas de xadrez, era livros de xadrez, era o tema da casa, era xadrez. Tudo com isso. E aí as filhas começaram a ficar muito boas no jogo de xadrez. E aí começaram a participar dos torneios. Só que elas não conseguiam vencer. Elas não conseguiam ganhar os torneios. Então sempre tinha alguém que superava o talento que elas estavam desde criancinha, né, exercitando. Então chegou um momento que elas... O que ela respondeu no livro diz o seguinte, ó. Perguntaram para ela por que ia fazer ela... Olha, é muito bom ser muito bom em alguma coisa, mas eu não preciso ser a melhor. E desistiu de fazer aquilo para procurar alguma coisa que a fizesse feliz, né? Então, o que ele quis dizer no experimento? Que a pessoa tem que fazer aquilo onde o seu dom e talento natural já faz com que ela seja boa naquilo e explorar aquilo. Sim. Entende? Em vez de que você é moldado a partir de que você passa com disciplina, né? Não, mas explorar os seus talentos, né? Por isso que é tão importante a gente saber o que a gente é bom, né? Para focar, para poder se tornar excelente naquilo que a gente já tem dom e talento, né? E o restante. Pode falar. Exatamente. Perfeito, Kevin. Mas sabe qual é outro foco também? O que acontece? Esse senhor tentou fazer um experimento. Só que ele não levou em conta a reencarnação. Porque o que acontece? Não adianta eu querer que o Antônio seja engenheiro. Porque eu vou ensinar desde pequeno. Quantas vidas ele viveu sendo engenheiro? Quantas vidas ele viveu sendo cantor? Quantas vidas ele viveu no deserto? Quantas vidas ele viveu viajando pelo mar? Quantas vidas ele viveu falando português, falando inglês, falando alemão? Então, assim, eu vou aprender aquilo que eu fiz, que o meu espírito fez em maior cota. Então, assim, tem pessoas que ele acredita assim, se eu fizer com educação, com disciplina, eu vou aprender. Correto. A gente vai aprender. Mas existem coisas que são para mim e não são para você. A aula de canto vai melhorar sua voz? Vai. Você vai cantar melhor. Não excelente. Uma cantora de ópera, ela vai cantar excelente. Mas ela já tem uma voz soprano, ela tem uma disposição orgânica para aquilo, porque o espírito dela moldou o corpo. Aquelas energias doces da beleza são diferentes da energia do arquiteto, né? A energia da beleza é uma energia rosa, é uma energia da graça, os 7 raios, as 7 linhas que fala, né? Que são energias diferentes de manifestação. A energia ativa do guerreiro, do atleta, ela é diferente. E quantas somas de vidas eu passei fazendo uma determinada coisa, passando num determinado lugar. E outra coisa, qual é o meu grau evolutivo? Porque o que acontece? Se eu sou alguém muito evoluída, o meu espírito vai sobressair sobre a matéria. Eu vou conseguir imprimir tudo que eu sou na minha matéria. Se
Se eu sou uma pessoa não tão evoluída, eu vou ser refém da genética. Eu vou ser refém do que os meus ancestrais estão trazendo. Então, assim, o que faz uma criança parecer com os pais? O grau evolutivo. Se eu tenho o espírito parecido com o dos meus pais, eu vou ser parecida com eles. Se eu sou muito inferior, eu vou ser parecida muito com eles, porque eu vou ser escrava da genética. Se eu sou muito superior, eu vou parecer com o que eu quiser. Por isso que o egípcio, que foi o rapaz que traduziu a Pedra de Roseta, ele nasceu na Suíça, com os pais brancos, de olhos azuis, ele nasceu com olhos de oliva, verde oliva, e a pele morena. Ele nasceu com a cara que ele tinha antes do faraó Akenaton, porque ele era o Akenaton, ele já tinha essa luz. Ele não foi escravo da genética. Se ele quisesse nascer azul, mas ele não quis. Por quê? Porque isso aí fugiria do nosso padrão, nos assustaríamos, ele seria alvo de experimentos, enfim. Jesus, ele não era escravo da genética, ele pareceu com o que ele queria parecer. Mas para não assustar, provavelmente escolheu uma aparência mais judaica. Então, assim, tudo é levado em conta. Tem espíritos que nem um Buda da vida, que ele não vai ser refém da genética, ele vai escolher a genética para se camuflar. Mas ele pode não escolher. E tem aquele que é tão embrutecido que ele vem com deformidades. Ou ele tem um karma muito pesado. Ele já nasce com câncer, já nasce com uma série de coisas, porque tem uma desarmonia muito profunda ali. E isso se aplica no campo emocional. Se a minha família é nervosa, eu vou ser nervosa se o meu espírito é inferior. Se o meu espírito não é inferior, eu não vou herdar isso da genética. Então tudo é frequência. Eu posso ensinar os meus filhos em xadrez. Mas se eles aprenderam xadrez só nessa vida, eles vão ser muito melhores navegando pelo mar. Porque eu não sei se eles foram marinheiros em 300 vidas, né? Então, assim, existem muitas coisas que, quando a espiritualidade for comprovada, porque ela será comprovada cientificamente, coisas serão compreendidas. Quando a reencarnação for admitida como verdade pela ciência, que já está sendo estudada, porque uma coisa é real, fenômenos espirituais estão começando a despertar o interesse da ciência e estão começando a ser estudados, inclusive em experimentos. Porque muitos céticos, eles não acreditam, tudo bem, mas a pessoa falar que a ciência não está interessada em fenômenos espirituais, isso não é verdade. Se o professor quer ensinar que não existe Deus, se o professor quer ser ateu porque ele é militante comunista, tudo bem. Agora ele falar que a ciência não está nem um pouco interessada na espiritualidade, aí é um ponto de vista dele. Porque existem crianças que estão nascendo e lembrando de reencarnações assim, muito concisas, tá? Então, isso é também uma ferramenta de esperança. Porque eu tenho certeza. A ciência vai comprovar, né? As câmeras Kirlian já detectam a aura, né? Quando eles conseguirem fabricar essas câmeras de forma mais, né, assim, popular, né, quando conseguirem, porque os dispositivos estão ficando cada vez mais sutis. Nossa, se você vê o celular, né, os primeiros e os de agora, e assim, os de agora estão mais frágeis, mais sutis e detectam mais coisas que os antigos não detectavam e fazem mais coisas, né? Assim como nós também, nós somos mais sutis e fazemos mais coisas que os nossos ancestrais. Quando os dispositivos começarem a esbarrar na quarta dimensão, começarem a esbarrar, né, no mundo espiritual, aí os cientistas vão ver quando a alma sai do corpo, como que tá uma aura, né? Como que tá o ambiente nas casas. Vai ter muita coisa bonita de se ver, muita coisa que assusta, né? Então, não vai mais poder negar, igual as bactérias. Quem sabia que elas existiam, né? Até a invenção do microscópio. Sempre estiveram lá, ninguém inventou elas. Foi inventado o microscópio, não a bactéria. Vai ser inventado o dispositivo que detecta o espírito, não o espírito. Então, assim, isso vai ser fundamental na educação das crianças, fundamental na alimentação, vai ser fundamental em muita coisa. Quando a reencarnação for admitida, o modo de educar uma criança será diferente, porque as pessoas compreenderão que até os 7 anos elas lembram de quem elas foram, depois isso se apaga. Então, assim, a maneira de cuidar de uma criança vai ser diferente. Os pais vão entender que não dá.
para tratar as crianças, os bebezinhos de qualquer jeito, porque eles percebem o mundo espiritual. Não dá para ter briga em casa, porque a criança é sensível, depois ela fica burrinha, né? Ela fica menos média, mas toda criança até os 4 anos, eles têm uma percepção incrível. O subconsciente fica muito mais absorvente. Depois a pessoa vai se embrutecendo e pega poucas coisas, né? Mas assim, coisas já estão sendo descobertas. E a esperança minha é que a educação seja baseada na reencarnação. Aí sim. Aí vai se saber educar uma criança. Porque os meus filhos, eu entendi algumas coisas. E a minha filha, quando era pequena, era a única que ela lembrava. Dos meus 2 filhos, ela tinha uma mediunidade quando pequena. Ela lembrava de vidas passadas. E agora ela não lembra mais. Ela tem uma vida normal. Mas quando ela era pequena, ela dizia cada coisa. Ela fazia cada coisa que era impressionante. E muitos pais vão se deparar com isso. Muitos. Com filhos que dizem, eu fui fulano, eu fui ciclano, eu fazia tal coisa. E depois, com 7 anos em diante, essa criança fica normal. Ela não lembra mais de nada, ela não vê mais nada. Eu tinha uma amiga espiritual judia. Então, assim, por ela ser judia, ela usava um pano na cabeça que as mulheres judias casadas usam. E ela usava uma roupa mais coberta, diferente. A minha filha tinha uns 3 anos. E ela disse, mamãe, tem uma bruxa querendo pegar você. Aí eu olhei pra trás e vi a Irala. Falei, não, filha, não é uma bruxa. Ela mora em outro país. Ela é uma pessoa diferente. Porque eu também estava vendo, ela também estava vendo. E eu expliquei pra ela, é a amiga da mãe, a tia Laila, tá. Passou uma semana, ela voltou a brincar. Não teve medo mais da bruxa. Aí passou uma semana e eu esqueci que eu tinha ensinado ela quem que era. Aí nessa semana que passou eu fui lavar a louça. E a Irala sempre aparecia, a minha amiga Laila, a gente chama ela de Irala também, sempre aparecia atrás de mim. Quando ela apareceu, a minha filha disse, oi tia Laila. Então assim, hoje ela não vê quase nada. Salvo uma coisa ou outra, que essa semana ela ficou com medo de uma menina que ela viu, né? Mas assim, é muito raro ela ver. E quando ela era pequena, ela dizia pra mim assim, mamãe, eu quero uma roupa que tem um negócio que abana e um chapéu bem grande. E assim, aonde a gente mora, ela nunca viu leque, né? E ela desenhava, ela mostrava, ele abana assim, ó. Então ela lembrava de uma vida que ela usava leque, guarda-chuva, um chapelão. E ela falava, eu quero a roupa assim. E o vestido que eu quero, ele tem um negócio grande dela, estendia as mãos assim, porque tinha aquelas armações, né? Então, eu ficava de cara, assim, ela pegava e falava algumas coisas. Daí o meu pai tava cortando melancia. E ele assou, assim, fez, assim, com gripe, né, com alergia, alguma coisa. Daí ela falou assim, tá chorando, papai? Ela nem falava certo, ela dizia, tá chorando, papai? Ele disse assim, homem não chora. Ela mentila, deixa a mulher ir embora, chora sim. Então, assim, né, umas coisas que ela fala, se a mulher for embora, né, der um pé na bunda, o homem chora, né. Então, assim, e hoje ela é mais quietinha, assim, ela não tem tantas essas coisas. Daí ela falou também uma vez, assim, pra minha tia, tem uma tia minha que fumava, hoje essa tia é falecida. E ela disse assim, tia, fumar é coisa de homem, isso é feio, né? Então ela lembrava de uma época em que só homem fumava, né? Porque eu nunca ensinei isso, muito pelo contrário, eu ensino que fumar faz mal pra todo mundo, faz mal pra saúde, né? Então ela soltava umas coisas assim, e os pais vão ter que entender por quê. Porque senão vai ter conceitos errados, não vão ter esperança, vão achar que os filhos são tudo problemático. Hoje tudo é autismo, né? Eu sei que essa doença existe, eu não estou não reconhecendo ela. Mas hoje tudo é autismo. O que está acontecendo? A mente das crianças não é mais hipócrita. É uma mente objetiva. O que é, é. Né? Então eles lembram de coisas, eles falam coisas, e o que é, é. Não tem esse negócio de, eu vou mentir pra te agradar. Eu não gosto. Legal, cara. Né? Então isso aqui eu não quero. Veio uma menina aqui em casa ontem, e ela é autista. Certo. Aí nós estava comendo carne, e a minha mãe disse assim, isso aqui é cordeiro, é gostoso. Ela disse assim, eu não gosto de cordeiro e eu nunca vou comer isso. Mas ela falou com uma autoridade moral, sabe? Ela falou com um jeito, não foi com arrogância, não foi brava. Só que todo mundo, mal educada, não pode falar isso, não sei o quê. Não, ela ficou com nojo da carne, né? Ela tá evoluída, ela não quer esse tipo de coisa. Aí ela, não, eu nunca vou comer isso. Eu não gosto e nunca vou comer isso, eu não vou botar na boca. Então, assim, daí eu falei assim, não precisa. Você tem o direito de não gostar. Aí a família constrangida, eu falei, gente, eles são assim mesmo. Eles são objetivos. É a condição dela.
é a condição futura. Não vai ter hipocrisia. Olha que esperança maravilhosa, né? A gente que pensa que eles têm problema, mas é engraçado, porque eles falam que o Thomas Edison tinha, o Einstein tinha, o Tesla tinha. Será que era eles que estão com problema ou eles vieram numa frequência diferente da nossa? Porque se eles tinham problema, por que eles trouxeram inventos que nós não conseguimos detectar? Por que eles tiveram insights que nós não temos? Se eles eram os problemáticos. É coisa para se fazer pensar. Porque todo mundo que parece ser meio toin-toin inventa coisas que a gente não sabe. E uma pessoa toin-toin com probleminha é mais inteligente que eu quero ser toin-toin também, gente. Né? Então, assim, nós precisamos entender que essas são coisas boas que estão acontecendo no nosso mundo. Nossa, tanta gente com intolerância à lactose. Será que não é hora de parar de beber leite? Será que eles não estão vindo com corpos mais adiantados e a gente que ainda não passou de ano? Será que são eles os reprovados, os problemáticos? Ou é a gente que ainda não passou? Né? Será que quem está na quarta série ainda não é a gente? Né? Então são coisas que a gente precisa pensar para ter esperança, não achar que o mundo está piorando. Graças a Deus, eu enxergo o mundo melhorando. Né? Graças a Deus. Isso vai me manter para muito tempo. E me manter nas horas difíceis. Porque na hora fácil, eu preciso desse otimismo. Eu precisei muito desse otimismo quando eu tive que tirar meu olho. Eu só tinha um. Aí deu problema, eu tive que tirar o outro. Eu sou uma pessoa mutilada. Eu não enxergo nada. Né? Então, assim, e isso não me é uma condição. Não é um castigo de Deus. Não é muito pelo contrário. O meu espírito se desarmonizou e eu cheguei nesse caminho que eu tô. No entanto, eu tô me harmonizando em outras áreas, ganhando mais saúde. A minha parte financeira tá ficando legal, porque, meu Deus, eu vou no mercado e eu só ganho um salário. Só um salário seco. E assim, surge cada promoção, surge cada coisa. Eu comprei 5 litros de condicionador. Nossa, Kelly, pra que tudo isso? Porque eu divido com a casa inteira. São 3 famílias morando aqui, né? E assim, o condicionador é mais barato que shampoo, quem a mulher sabe. Quem usa, sabe. Tu também usa condicionador, né, Alice? Eu acho que você sabe que é assim. E assim, sabe quanto que eu paguei nesses 5 litros? R$38. É. Sabe? E é uma coisa assim, aparece cada coisa na minha vida. Por quê? Porque nessa parte tem harmonia na minha vida. Nessa parte tem harmonia. Então assim, eu perdi o olho, mas o meu dinheiro rende. Eu não ganho milhões. Aí é que tá, eu ganho muito pouco. Muito pouco, porque eu não posso trabalhar, não enxergo. Mas assim, aparece cada promoção. As pessoas me dão cada coisa. Sapato, roupa. Tem gente que fala, nossa, você se veste tão bem. Eu não gasto com isso. Sabe por quê? Porque eu dou prioridade pra minha família. Prioridade aos meus filhos. Eu não gasto com roupa, eu não gasto com essas coisas porque eu não tenho. Mas vem cada coisa. Nossa. Deus me abençoa com cada coisa. Por quê? Porque essa parte da vida tá harmonizada, porque eu tô enxergando o mundo com esperança. Agora se eu ficasse, ai, por quê? Deus me castigou, Ele não me ama, eu não enxergo, né? Tudo tá dando errado. Aí, além de eu estar mutilada na vista, ia estar mutilada na carteira. Aí seria tudo junto. Então assim, já não tá bom. Aí eu vou fazer ficar pior. Eu acho melhor a gente ser o mais grato possível, né? Ser o mais amoroso possível, divulgar o que é bom, porque a esperança, ela só melhora pra gente, sabe? E tudo que eu falo assim, ó, não é pra me gabar, não é pra gargantear, como diz a piazada, né? É pra dizer, gente, se acontece comigo, vai acontecer com você. Se funciona pra mim, vai funcionar pra você. Confia, né? Então é uma coisa assim pra vocês, e leiam muita poesia. Sejam apaixonados por muitas obras. Eu gostaria, Alisson, de pedir um favor pra você ler a parte do livro do Mano, No Reino dos Deuses. Deixa eu lembrar qual é a parte que eu quero que você leia. Quando o Ava, ele conversa com meu irmão. Ele é um Cristo, já é um ser criador, já. E aí o Mano chega lá e o Mano fica com medo de uma série de coisas, a distância evolutiva, e ele diz assim, olha, você ainda se sente bem estando aprisionado e tendo poucas capacidades. É incrível assim, ó, o jeito que eles enxergam a objetividade, as coisas. Eu acho bem legal isso daí. E tem tudo a ver com a esperança. Porque é como o Ava tá
que a gente vai estar. E olha o nosso distanciamento e olha como eles nos olham com carinho. Não tem essa de, ai, castigo. Ai, sabe essa coisa que eles não gostam da gente? Não, a gente se castiga. A gente se coloca na pobreza, na doença, na desarmonia, na miséria. É tudo a gente. Eles nos amam tanto, tanto. Sabe, eles estão constantemente criando e mantendo para nós não morrermos. Desviando energias radioativas, protegendo o nosso mundo de tempestades solares, amenizando as consequências da nossa poluição. Porque se não fosse o amor dessa galera, a gente já estava bem ferrado. Se fosse deixar só pela nossa conta. Então, assim, existem interferências deles a nosso favor. Isso é uma esperança também. Nós temos papais e mamães do universo, né, que nos amam e que nos cuidam. Né? Isso aí é muito, muito bom. A gente não está desamparado. A gente aqui não manda no mundo. Quem manda no mundo não é o Trump, não é o Putin, não é os caras lá da Arábia Saudita. Eles não mandam nada, porque se eles saírem da linha demais, o Sananda interfere, o ar interfere, a Mãe Maria interfere, Aqui, os guardiões arquiangélicos São Miguel interfere. A gente não é dono do mundo, graças a Deus. Essa também é uma outra esperança. Dá uma lidinha pra gente, Alisson. Foram até o templo despertar. No reino dos deuses. Porque perto da gente mais são deuses, elevados, né? A gente colocou mais assim que o elevados irmão que quis botar assim, Sananda. né? Deus é só Aqui o um, Sadar criador mesmo. perguntando. Vocês querem na conversa direta? Somente em essência aqui, ó, né? Sim, para não ser rejeitado nesse reino, seu espírito não terá nenhum veículo de manifestação, a não ser ele mesmo, o próprio espírito. Muito. Muito bom. Quando ele chega lá, que ele, né? Que ele, a gente vê. Porque tem o corpo mental. Pode seguir daí, porque a gente vai explicando. Porque tem o corpo mental, o corpo, né? O corpo emocional, o corpo causal. Então, assim, eles disseram para você visitar esse mundo e ser aceito por esse mundo, porque tudo é frequência. Lá estava você eu vai ir só em espírito. Você vai só na própria essência. Você não vai levar nenhuma roupagem. Ele tremeu na base, ele ficou com medo. Porque será que eu vou deixar de existir? Pode seguir a leitura, ele é bem legal. Circulavam de forma rápida, dos meus pés até a cabeça e da cabeça até os meus pés. De repente eu ouvi e senti um estouro, e quando dei por mim estava em um lugar onde só havia luz clara e nada mais. E por mais que eu procurasse, nada encontrava além daquela luz. Não haviam ali, pelo menos não até aquele momento, nem edifícios, nem qualquer espécie de vegetação ou animais ou pessoas. Tentei olhar para as minhas mãos ou para os meus pés para saber como estava a minha aparência, mas eu não os encontrava. Então fiquei assustado, e de tanto me preocupar com a aparência que apresentava naquele momento, se manifestou diante de mim um espelho simples, e pude ver como eu me mostrava agora. Uma centelha de luz cor de brasa, bem pequena por sinal. Então uma voz que não era nem feminina nem masculina, mas parecia sinceramente um cochicho, ou um murmúrio de um riacho, dizendo amorosa: Solzinho rubro, não tenha medo. Nós o esperávamos. Aqui está seguro porque te amamos e tudo sabemos sobre você. Deixe-nos dizer que aqui o elemento universal que forma tudo que você conhece é abundante. Então suas preocupações ou seus desejos podem se materializar se não interferirmos. Outra coisa vamos dizer para que fique tranquilo, pois você se tornará como era antes de ter chegado até aqui, já que ainda se sente seguro tendo poucos sentidos e aprisionado. Assim permanecerá, até que a luz não te apavore. Enquanto aquele ser falava, eu procurava, sem contudo poder enxergá-lo. Mas por causa do meu esforço, algo começou a ocorrer, pois senti ondas de energia percorrendo pelo meu ser de um lado para o outro. Eram ondas elétricas, que às vezes me aqueciam, outras vezes eram ondas frias que me incomodavam, e muitas informações começaram a chegar em forma de imagens mentais,
símbolos e palavras misturadas. Daí pensei que desfaleceria. Então aquela voz tornou a dizer: mantenha-se em si mesmo para não se perder no mar de sabedoria. Vamos ajudá-lo a distinguir melhor nosso mundo, porque você ainda vê pelos contrastes as coisas para que você ainda se define umas pelas outras. Claro, escuro, alto e baixo, pequeno e grande, e assim por diante. Então, depois daquela explicação, senti algo tocar em mim e pude ver em meio àquela luz branquíssima estradas feitas por uma substância luminosa azulada que lembrava a água, mas não era. Vi edifícios também feitos de alguma substância luminosa, mas estes eram cor-de-rosa. Então perguntei: voz misteriosa, quem é você? Então fui respondido assim: somos o que somos, e somos muitos, e estamos em profunda unidade. Mas aqui não será possível para você enxergar nenhum de nós, porque para os habitantes desta dimensão as coisas são concretas, mas para você tudo aqui é abstrato demais. O que podemos dizer é que nosso trabalho é materializar a energia escura, tornando a matéria escura, fonte de toda a matéria conhecida. Ou então conduzimos o elemento universal através dos buracos negros para não saturar os universos com tal elemento. O quê? Como assim? Interrompi perguntando. Então chegou até mim mais um bloco de informações que assimilei perfeitamente em 1 minuto e perdi tudo logo depois, ficando um tanto frustrado. Daí senti uma força que me transportou até uma região totalmente escura. Sério, não havia nada lá a não ser um breu imenso. Até que pude ver lá longe uma bela galáxia que fiquei admirando, mas de repente fiquei surpreso, pois aquela galáxia imensa que estava na horizontal de repente se verticalizou e estava crescendo, pois vinha em minha direção. Daí fiquei um tantinho assustado, pois aquele negócio era realmente imenso. Só que quando chegou mais perto, percebi que não era uma galáxia, mas sim algo invisível que transportava em si pequenos pontos luminosos semelhantes a estrelas, e em cada ponto desse havia um símbolo, também luminoso. Então uma voz que preenchia tudo começou a dizer: eu sou o que sou, mas se precisa de um nome para me definir, lembre-se de mim como Ava. Eu te trouxe para cá, para este ponto escuro do espaço, a fim de te dar a capacidade mínima para enxergar algo de minha aparência, pois sei que você vê apenas pontos luminosos, já que sua mente limitada é incapaz de ver o que sou na totalidade. Então o que pode conceber é visível, e o que não pode compreender se torna invisível para você. Mas acredite que na realidade tem uma aparência mais complexa do que aquilo que sua mente e sua visão estão percebendo agora. Acredite, o que sou, você também será um dia. E quando terminou de dizer aquelas palavras, Ava me segurou amorosamente de alguma forma. Então fiquei comovido, desejando até mesmo me ajoelhar. Mas dado o meu estado, não era possível. Daí Ava disse: Deus é um só, e eu sou um de seus servidores. Me considerar divino em comparação a você é até compreensível, mas não é correto desejar a adoração dos meus irmãos menores. Por acaso você quer ser adorado pelos animais? Ah não, poxa, me comparar com animal é dose, respondi. A distância entre nós é maior, interrompeu Ava e continuou. Mostrei essa comparação para acentuar como é ridículo desejar a adoração que pertence a Deus, não para rebaixá-lo. Eu sei, respondi timidamente e continuei a dizer. Eu peço desculpas também por quase te adorar. Foi um impulso. Eu não pensei no que estava fazendo. É que vocês despertam na gente uma emoção muito forte. E eu sinto uma alegria intensa por estar aqui. Uma energia de contentamento.
Mas tudo isso que estou sentindo vai acabar logo, eu sei. E sei também que vou sentir falta dessa sensação. E quando terminei de falar, Ava me respondeu dizendo: é natural que vocês ainda sejam assim, viciados nas boas sensações e amedrontados com as sensações desagradáveis. Mas o prazer é um indicativo de harmonia, saúde e solidez, ou solidez, ao passo que o desprazer é um indicativo do contrário, ou seja, o prazer e a dor são os meios, não os fins. Mas agora te devolverei aos seus corpos mais grosseiros e ao seu lugar de origem. E aí, né, segue que ele foi colocado novamente no corpo, mas... Ok. Aham. Não, já tá bom. Já tá bom porque tem muita informação e a gente vai destrinchar algumas delas. Então, assim, quando ele chegou no reino deles, era tudo tão abstrato para a mente dele que não tem nenhum dos conceitos crísticos. Ele sabia menos do que a gente sabe agora. E se a gente chegar lá, a gente vai ver muito pouca coisa também, porque nós temos muitos conceitos errados ainda. A nossa mente é muito embaçada, é muito suja ainda. É muito pequena também. Então ele chegou lá só com a centelha, sem nenhum dos corpos de manifestação. Só uma luzinha cor de brasa. Só que lá tem tanto elemento universal, tanto, que tudo que ele pensava, ele ficou com medo, queria ver como ele era, apareceu um espelho na hora. E eles falaram, olha, se a gente não interferir, aparece aqui tudo que você desejar ou temer, porque tem muito elemento universal, e o elemento universal ele é criador. A primeira lição, aqui no nosso mundo também tem esse elemento. O nosso pensamento cria coisas, formas mentais, que moldam a nossa realidade. Lá, as formas são materiais, né? Porque é um lugar diferente, é um lugar de total criação e lá tem muito elemento universal, não é igual aqui, né? E não é uma matéria também, né? É diferente. Então, a primeira lição, vamos cuidar, porque tudo tem elemento universal e tudo que a gente pensa, a gente cria, né? Outra coisa, eles falaram, não tema, você ainda se sente bem estando aprisionado e com poucos recursos. Segunda lição, a gente está muito bem na nossa cadeia chamada terra, na nossa cadeia chamada corpo. Quanto menos a gente tem e menos a gente vê, a gente gosta. Ele ficou com medo da liberdade, com medo de não ter nada para definir até aqui. A gente precisa do até aqui. A gente não pode saber tudo, a gente não quer, a gente não pode. E aí, eles começam a passar conceitos científicos para ele. Olha, sabe os buracos negros? São por onde passam elementos universais para o espaço não ficar saturado. A gente passa o elemento universal de um lado para o outro e começou a falar conceitos científicos, né? Ele não entendeu. Aí eles deram o bloco de informação. Bom, então já que ele não entendeu, a gente vai passar para ele mesmo. Ele era tanta informação que ele pegou na hora e sumia. Ele conseguia absorver e depois não conseguia. Por quê? Porque a consciência ainda é pequena. E daí estava saturando ele. Ele via muitas vozes, tudo dentro dele, fora dele. Ele começou a ficar com medo. Eles, calma, foco. Lembra das escolhas que você falou? Foco para não se perder. Porque senão você vai... Aqui é tanta coisa que você não vai aguentar. Foco aqui na gente, presta atenção. Tenha foco. Quando a gente não consegue entender, quando a gente não consegue se situar, escolhe uma coisa para focar. Isso vale para cá também. Olha, meu amiguinho. Daí, como eles perceberam que ele não estava vendo nada, eles deram uma ajudinha. Encostaram nele, levaram ele para um lugar escuro, né, onde ele viu uma galáxia, e essa galáxia era um ser que ele não estava vendo tudo, porque a mente é pequena, ele estava vendo só uns pontos luminosos. O ser falou assim, olha, eu sou muito mais que isso. Eu tenho uma beleza, uma complexidade que você não vê, porque a tua mente te deixa cego ainda. Mas um dia você vai ver, né? E não me adore, porque vocês não querem ser adorados pelos animais. Então quem quer adoração, quem quer aplauso, é ridículo, Sim. né? Eu querer
ser aplaudida, ser colocada num pedestal. Isso só Deus merece, não é? Como é que eu vou querer, eu sendo uma criatura, vou querer que meus irmãos me adorem? Ele disse assim, olha, vocês não querem ser adorados pelas plantas e pelos animais, então eu não quero ser adorado por você. Eu quero que você entenda que um dia você vai estar no meu padrão aqui. Você vai chegar onde eu cheguei. Por que eu li esse capítulo que eu pedi para você ler? Porque é uma esperança. A gente sempre vai ser maior e melhor do que a gente está sendo agora. Isso é um destino nosso. A gente tem certos livre-arbítrios. A gente pode demorar para chegar nesse estado pela nossa má vontade ou demorar menos. Mas que a gente vai chegar lá, a gente vai. E aí não vai ter mais férias. Porque a gente vai querer trabalhar. A gente vai ter poder, a gente vai ter força. A gente vai querer fazer as coisas e servir os irmãos menores. Nós vamos querer cuidar deles, do jeito que eles cuidam de nós hoje em dia. Nós seremos completamente bons, completamente amorosos. A gente não vai ter ódio no coração, não vai ter rancor, não vai ter preguiça, não vai ter má vontade. A gente vai ter outra forma, claro, que a gente não consegue nem definir. Porque ele falou ali, vocês estabelecem umas coisas pelas outras. A altura, por coisa baixa, coisa escura, coisa clara. Vocês estabelecem, o prazer, a dor. Vocês separam as coisas ainda. Porque se não tiver uma definição, se não for algo circunscrito, vocês se sentem com medo. Vocês têm medo da liberdade. E nós compreendemos, e nós respeitamos. Então assim, a gente saber que a gente é amado desse jeito, a gente saber que tem alguém cuidando da gente, nos dá esperança, nos dá futuro. Ninguém de nós vai ser desprezado por Deus, ou colocado num inferno lá, ou deixar de existir. Né? Isso não vai ocorrer, a gente tem que estar cheio da esperança. Por isso que eu pedi esse capítulo. E assim, se a gente esmiuçar mais, só esse capítulo é margem para muito estudo. Para muito estudo. Que algumas correntes já ensinam a teosofia. A gente estava lendo do Hercílio Mas, né, que fala sobre, né? Mas o Mano explica isso de uma maneira muito mais caseira, né? Porque ele é como nós. Eu acho até legal, porque ele vai contando de uma maneira que a gente consiga entender, né? O que esses caras inteligentíssimos falam de forma complexa, que nem o Hercílio Mas, nossa, os livros dele são bem complexos e maravilhosos. Recomendo também. Hoje foi o dia que eu mais recomendei livro, meu Deus. Mas o Mano conta isso de uma maneira muito caseira, muito própria. Né? Ele até faz uma piada com um ser crístico desse que a gente não faria. Aí eu tenho que ter aquele senso de reverência. Ele falou, poxa, cara, vai me comparar com um bichinho, com um animal? Aí ele falou, olha, a distância entre nós é maior. Mas eu não falo isso pra te ofender, porque você vai ser como eu sou. Né? Então assim, eles são objetivos, igual os autistas. Né? Olha, a distância entre nós é maior. Ele não falou pra ofender. É porque é real. É a condição. Né? Então assim, a era da verdade está chegando, né? A gente já passou por várias eras que os antigos chamavam de Ísis, de Horus, né? Nós vamos chegar no tempo de Mate, que é o tempo da verdade, onde as coisas são o que são, onde não terá hipocrisia, mas ninguém vai usar a verdade para ofender o outro. Não vai ter mais essas frases, a verdade dói. Não vai ter mais isso. Vai ser só o que Cristo disse, a verdade liberta, né? A gente vai saber como as coisas são pelo que são, os conceitos serão corretos, não terão alunos, terão aprendizes, não terão presidiários, terão poucos contidos, né? Reeducados, né? Porque quem é contido é uma criança, presidiário a gente fala de uma maneira pejorativa, né? Então haverão centros de contenção, como existe no mundo espiritual. Lá no lado escuro da lua, onde os magos negros são cuidados, não é chamado de penitenciária. Nós trabalhamos nos centros de contenção, não é? É assim que funciona. E são tratados com muito amor. No livro do Mano também conta sobre isso. Esse último livro conta sobre muitas coisas. A gente faz o merchan do livro porque ele explica coisas que nós estamos explicando aqui e que outros já explicam, tá? Só que a linguagem dele é tão caseira, é tão da gente, que não tem como nenhum de vocês não entender. Quem tem o básico de conhecimento espiritualista vai compreender. Quem não tem o conhecimento básico, gente, por favor, o que é o Espiritismo de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, a literatura ali do Pentateuco, fazer um ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina, não para ser doutrinado, para ter conhecimento sobre mundos espirituais, porque a gente não faz prosélitos, a gente educa, tá?
Nossa intenção não é número, não é o máximo de convertidos possíveis. É o máximo de pessoas esclarecidas possíveis, pertencendo a correntes nossas ou não, tá? O que importa é a pessoa entender o que vai se suceder com ela, como que os planos espirituais funcionam e como que eles interagem conosco. Porque assim, com o microscópio ou sem microscópio, a bactéria está ali. Entender como ela funciona é saber como viver entre elas. O mundo espiritual sempre esteve aqui. Ainda não inventaram o microscópio da quarta dimensão. Mas um dia vão inventar. Isso não significa que os espíritos vão aparecer quando a tecnologia aparecer. As bactérias estiveram aqui desde o tempo que o mundo é mundo, né? Então, assim, desde os tempos que a Terra era incandescente, já tinha RNA, já tinha proteína, já tinha bactérias, já tinha umas coisas, viu? Antes da gente até. Então, assim, entender como as realidades funcionam, porque são muitas, realidade microscópica, realidade macroscópica, né? Realidades de energias, realidades dos mundos espirituais, físicos, porque tem vários mundos físicos também, mundos emocionais, mundos astrais, então assim, tem uma infinidade de dimensões e de planos e de subplanos, que quanto mais a gente sabe, menos a gente sofre. Gravem isso, quanto mais a gente sabe, menos a gente sofre. Porque saber é se prevenir do que precisa ser prevenido e se servir daquilo que pode ser usado a nosso favor. Né? Então assim, se eu tenho uma realidade que pode ser boa para mim e outra que eu tenho que não evitar, porque não tem como evitar nada, as bactérias a gente não evita, a gente só evita que elas nos façam mal. Mas se eu conheço aquilo que pode me beneficiar ou ser um malefício para mim, eu vou saber como agir. É sempre bom isso. Né? O conhecimento ele nos ajuda e é uma ferramenta de esperança. O conhecimento, saber disso. Então assim, o que eu tinha para falar era isso, né? Estou muito feliz com esse nosso bate-papo. Lives virão, se preparem. As primeiras vão ser com Alisson. Estou repetindo por quê? Para vocês não esquecerem, fiquem preparados para participar, porque eu já sei que tem 300 e poucos inscritos. Então assim, se tem esse tanto de gente, é porque eles gostam do canal. Então assim, se quiserem interagir com a gente, vai ter oportunidades futuras. Vão ter oportunidades, né? Então, assim, a gente já está relembrando, porque antes não tinha essa possibilidade de interação, tá? A gente fez esse canal sem pretensão de ter um canal. A gente só queria divulgar o primeiro livro do meu irmão, que não era um livro na minha cabeça, era uma carta. Não tinha pretensão nenhuma. Ele quis contar a experiência dele, a gente quis divulgar a carta, o canal era maneira gratuita e fácil. E quando a gente divulgou o livrinho dele, coisas começaram a vir. E hoje a gente tem um canal, né? As coisas foram acontecendo devagar. E assim, a gente não tinha ideia de que iam ter 300 e poucas pessoas acompanhando, né? Tem gente que menospreza esse número. Eu não acho pouca gente, porque se eu convidar todo mundo para comer na minha casa, eu vou precisar de muitos panelões. Então, para mim, não é pouca gente. Para mim, não é pouca gente. Para mim, é bastante até. São 300 e poucas pessoas. Eu não sou boa com número, por isso que eu vou falar e pouco. Que assim, são 300 e poucas pessoas, muitas eu conheço. Um abraço para os que eu conheço, outro abraço para os que eu não conheço. Mas assim, são pessoas que querem esse conteúdo aqui. E vai ter uma possibilidade de interação, possibilidade de troca de experiências. E vou falar de muitas vivências minhas espirituais nas lives. Vou contar como que eu lembro das outras vidas, como que começou muita coisa. Eu só não vou contar como que começou a minha mediunidade, porque eu já contei. Num dos bate-papos que a gente teve, eu já falei sobre isso, né? Mas outras coisas eu vou contar, porque ao longo da minha vida, com o meu trabalho espiritual e do Alisson, a gente tem tanta experiência. A gente tem uma série de coisas. Ele trabalha lá na Alvorada. Porque assim, eu e o Alisson trabalhamos juntos e nós trabalhamos separadamente também. Eu trabalho com os meus amigos lá do Rio do Sul, do grupo São Francisco de Assis, e ele trabalha com a galera do grupo Alvorada. Então assim, tem muita experiência para contar. A Eliane pode falar muita coisa, né? O Pablo, a Camila, os nossos amigos também, a gente tem muita experiência mediúnica para contar. Por quê? Porque essas experiências podem casar com alguma experiência de vocês e ajudar. Como de fato, uma vez, a TV Boa Nova me ajudou. Eu não sabia que eu tinha mediunidade, eu não sabia uma série de coisas. Eu passava pelas vivências, pelas experiências,
e ficava totalmente perdida. Eu tinha informações, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Porque eu vim de uma corrente evangélica que demonizava essas vivências. E eu me sentia rejeitada, eu me sentia, né, incompreendida e até mesmo doente. Eu achava que eu era doente mental. E aí eu encontrei a TV Boa Nova, os meus amigos espirituais me ajudaram a encontrar, e eu entendi, opa, eu tenho mediunidade. Opa, o mundo dos espíritos funciona assim. Aí eu comprei os livros porque eles me recomendaram. E aí eu comecei a estudar, comecei a devorar os livros. Daí eu fui morar lá em Rio do Sul, porque uma tia minha convidou e eu estudei mais livros ainda, conheci as pessoas espiritualistas que eu não conhecia nenhuma. E assim, tudo porque um canal de televisão me encontrou. Então, se esse canal do YouTube encontrar alguém que não sabe quem é, que não sabe seus propósitos, e essa pessoa encontrar os propósitos, como eu encontrei através da TV Boa Nova, eu vou ficar muito feliz. Esse é o objetivo. Então a gente vai contar muitas vivências para que as pessoas possam entender, opa, o que está acontecendo comigo é isso. E assim, esquizofrenia existe, síndrome do pânico existe, transtorno bipolar existe, existem várias coisas que precisam ser tratadas, mas existem muitos sintomas parecidos na mediunidade. Porque assim, no meu caso é mediunidade. Eu não tomo nenhuma medicação, eu consigo usar esses sintomas a meu favor e levo uma vida normal. Eu fiz exame, eu fiz eletroencefalograma, eu fui diagnosticada com a saúde perfeita mental por uma psiquiatra. Então, assim, vamos ter responsabilidade, mas vamos separar as coisas. Se não é síndrome do pânico, se não é esquizofrenia, se não é ansiedade, se não é um monte de coisa, por que eu vou me entupir de remédio se eu não preciso? Agora, se eu preciso, gente, responsabilidade, né? E assim, às vezes a pessoa tem tudo isso e a mediunidade. Aí ela sabe quem ela é, trabalha e melhora. E daí o médico diminui a medicação, né? Então assim, esse é o objetivo do canal aqui, tá? Para vocês entenderem que pessoas se encontrem, que encontrem o seu pertencimento. Eu tô muito mais preocupada com as pessoas que têm essa sensibilidade. As que não têm, tudo bem, gente. Se bem que todo mundo tem em algum grau, tá? Um arrepiozinho, um pressentimento, todo mundo tem. Mas tem pessoas que confundem os dois mundos, como é o meu caso. Hoje eu não confundo mais tanto porque eu sou cega total, né? Então assim, quando eu tô vendo uma pessoa, eu sei que é um espírito. E a pessoa que tá encarnada, eu não consigo enxergá-la. Eu não sei a aura quando ela fala. Se a pessoa fala, a aura dela aparece. É incrível, é assim que funciona. Só que quando eu enxergava, eu via todo mundo. Aí eu cumprimentava ciclano, fulano e estendia a mão para a pessoa que estava ali e não tinha ninguém aos olhos dos encarnados. E eu passava por louca. Passava por doida, porque eu não separava o mundo do outro. Eu falava com todo mundo, eu conversava com todo mundo e para mim todo mundo era vivo, né? Então assim, eu fui muito rejeitada. Quem conhece eu em Garuva sabe o quanto eu era esquisita em Garuva, gente. Eu morei aí. Eu era fora da curva, né? Mas por quê? Porque não tinha distinção entre o mundo físico. Para mim, a terceira e a quarta dimensão era a mesma coisa. Às vezes, gente, eu ia passar por uma porta que não existia e dava com a cara na parede. Isso aconteceu muitas vezes. Só que o pessoal achava que era por causa da falta de visão. Uma vez isso aconteceu aqui em casa. Tinha uma porta muito linda. Eu falei, ué, meu pai e minha mãe colocaram essa porta e eu fui. Dei uma trombada. E era uma porta lindíssima. Eu falei, logo vi que alguma coisa tinha de errado, que o pai e a mãe não ia ter condição de ter essa porta aqui. Então, assim, hoje, isso não acontece, porque eu sou cega. Então, assim, se eu tô vendo, está no astral. Né? Então, assim, foi um dos benefícios da minha cegueira. O resto são alguns prejuízos que eu aprendi a aceitar. Como, por exemplo, um dos prejuízos é: eu não posso mais ler livro impresso. E eu adoro. Audiolivro não é a mesma coisa. Mas é o que eu tenho, eu agradeço e eu aceito. Pelos audiolivros já disponíveis para mim. E eu estudo em audiolivro mesmo. Não é desculpa, eu não posso ler, então eu não estudo. Eu estudo sim. Né? Então vamos aceitar o que Deus nos deu. E vamos nos adaptar. Eu não enxergo, então eu vou ler o livro em áudio. Eu não vou parar de ler, eu não vou ficar lamentando, eu não vou ficar chorando. Tá bom, meus amores? Um abraço. Pronto, Kelinha, pausa. Agora eu vou parar aqui, talvez dê uma travada. Espera aí.